E aí, galerinha? Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Kat e hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu tô demorando há muito tempo pra fazer pra vocês, que são umas perguntinhas que me fizeram sobre o meu intercâmbio que eu fiz ano passado. Eu sei que eu demorei muito pra fazer esse vídeo, mas finalmente eu estou aqui. Então, se vocês querem saber quais são as perguntinhas e as respostas, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, eu tive que colocar meu óculos, porque eu sou meio cega, né, sem óculos. E eu vou ler as perguntinhas aqui. Eu pedi pra vocês me mandarem umas perguntinhas. Teve gente que mandou pelo Facebook, teve gente que me mandou pelo Twitter. E meus amigos também mandaram pelo WhatsApp e tudo mais. Bom, a primeira perguntinha é da Yasmin, que é do meu colégio. Ela: você sentiu muita dificuldade para entender o inglês? Bom, ela fez duas perguntinhas. A primeira foi: você sentiu muita dificuldade para entender o inglês? Bom, como eu sou basicamente fluente em inglês, eu não senti muita dificuldade para entender. Apesar de que eu aprendo inglês americano, mas como eu fui pra Londres, eu fui pra Europa, era o inglês britânico, um inglês mais europeu. Então, no início, no primeiro e no segundo dia, eu fiquei tipo assim, nossa, a pronúncia é muito diferente. Mas depois eu consegui me adaptar direitinho pros outros dias restantes. Bom, a segunda pergunta dela é como foi se comunicar com as pessoas de lá? Bom, no início foi meio difícil, porque eu sou uma pessoa muito tímida e os britânicos, eles não gostam muito de contato. Então, no início foi um pouco difícil, até com os professores mesmo, mas depois foi super, mega fácil. Um dos professores, ele não falava muito, ele era tipo meio grosso, então fora da aula ele não falava muito com a gente, mas tinha uma professora maravilhosa que ela falava com a gente todo momento, ela até passou o e-mail dela pra gente continuar conversando com ela e tudo mais. Então, no início foi meio difícil, mas depois eu consegui conversar com eles direitinho. A segunda pergunta é da Rafa, que é: a cultura de lá é muito diferente? Bom, primeiramente a cultura de lá é extremamente diferente. Vou dar um exemplo pra vocês. Aqui no Brasil, a gente não tem basicamente muito um horário pra dormir e tudo mais. E apesar de ter as leis e tudo mais, tem um horário pra você dormir lá. Digamos assim, deu 10 horas da noite, eu tô falando com o que eu vivi, tá bom, pessoal? Deu 10 horas da noite lá, a gente tinha que estar na cama e não podia fazer muito barulho, porque senão os vizinhos reclamavam, os alunos reclamavam e tudo mais. Então, 10 horas da noite era tudo muito calmo, mas muito calmo. E a cultura é diferente, digamos, tipo assim, aqui, Brasil, as pessoas são muito, assim, sem vergonha, digamos assim, de um modo bom. As pessoas aqui abraçam muito os turistas que chegam assim, vão pedir ajuda e tudo mais. Só que lá, os britânicos, eu tô falando em especial aos britânicos, não aos franceses. Os britânicos, eles não gostam de abraço. Você tem que pedir autorização pra eles, pra abraçar eles. Você tem que pedir autorização pra fazer basicamente tudo. E minha mãe entrou no meio. Oi, mãe. Quer que eu pare? Você tem que pedir autorização pra basicamente tudo. Até aqui no Brasil a gente usa mais ou menos, tipo, dá licença, posso me sentar aqui com você, vou sair da mesa e tudo mais. Só que lá, se você deixar de falar isso, eles vão te olhar com cara estranha, porque vão achar você mal educado, você não pode falar alto, você, tipo, tem gestos aqui do Brasil que eles acham estranhos. Então, a cultura de lá é basicamente muito diferente. Bom, deixa eu ver aqui outra pergunta. A segunda pergunta da Rafa também: qual a diferença que você sentiu daqui do Brasil para lá? Bom, uma das diferenças que eu senti foi o clima, o principal. Apesar de que eu fui pra lá no verão, mas o verão de lá é bem frio comparado com o verão aqui do Rio de Janeiro. O verão aqui do Rio de Janeiro é 40 graus, o verão de lá é 20 graus, 19 graus. Então é bem diferente. E no início eu fiquei meio assim, coisa tipo, nossa, não estou me adaptando direito. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, foi tipo assim, nossa, mano, lá é extremamente frio no verão comparado com o nosso verão daqui. Então a primeira coisa que eu senti diferença assim foi o clima. E a segunda foi a comida, porque a comida lá é totalmente diferente. No café da manhã eles comem tipo
muita coisa. Aqui no Brasil tem até sucrilhos lá, mas no cereal deles é diferente. Parece que a comida deles de manhã quase não tem açúcar. E eu não gostei muito da comida, porque uma das comidas que eu comi no colégio tinha um feijão que era um feijão meio doce. E tinha um frango que não tinha gosto de frango, então eu não gostei muito. Mas o que eu gostei mais de diferente foi a temperatura de lá e a comida. O que foi mais difícil pra mim me adaptar e tudo mais. A terceira pergunta da Rafa também foi: você gostou das roupas de lá? Nossa, gente, lá é o melhor lugar pra comprar roupa pra gente magra. Que eu tô até com esse vestido que eu comprei lá, que eu vou sair daqui a pouco. E eu vou levantar aqui pra vocês verem. Ele fica mega direitinho aqui na minha cintura. E eu gostei muito das roupas de lá, porque o meu eu tenho que comprar o XS, que é o Extra Small, porque eu sou bem magra. Mas eu gostei muito das roupas de lá, porque primeiro, as estampas você não encontra muito aqui no Brasil. Então é uma coisa bem exótica. E terceiro, eu não preciso apertar nada, gente. Aqui no Brasil, normalmente, se eu não comprar PP, eu preciso apertar. E lá eu não precisei apertar nada. Então, eu amei a roupa de lá, amei, amei, amei. A terceira pergunta é da minha amiga, Milena. Como é a comida de lá? Bom, eu respondi isso na pergunta da Rafa. E, gente, a comida lá é muito ruim. Eu não gostei, tipo assim, do feijão, do arroz, do frango. O arroz deles é muito doce. Então, eu não gostei, mais ou menos assim, eu achei bem nojento, pra falar a verdade. E tirando isso, eu gostei até. Eu vou pegar aqui as outras perguntas. Tá. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi da Andessa. Você se apega muito rápido às coisas de lá? Tipo, quando você vai embora, você não quer mais. Exatamente. Eu até gravei isso no vlog, no meu último dia em Paris, que eu me apeguei muito àquele lugar. É totalmente diferente do Brasil, totalmente diferente do lugar onde eu moro, que é o Rio de Janeiro. Então, eu me apeguei muito àquele lugar. Apesar de estar com saudade dos pais, da família, dos amigos, eu não queria ir embora de lá, porque é uma cultura totalmente diferente. E é uma cultura que, desde que eu era bem pequenininha, eu gostava. Porque, eu não sei se vocês sabem, né, mas eu não me dou muito bem com a cultura brasileira. Eu não me identifico muito bem. Mas eu amei lá, principalmente pelo clima. Então, foi horrível pra voltar. Bom, terceira pergunta. Lá você sentia saudade dos seus familiares e amigos ou o tempo passou bem rápido? Bom, eu senti saudade da minha família, claro, dos meus amigos, só que ao mesmo tempo o tempo passou muito rápido, então digamos que eu passei 15 dias fora. Pra mim foi rápido, mas pra eles não. Então eu senti saudade, mas ao mesmo tempo eu ficava, nossa, mas já tá acabando. Então eu fiquei tipo meio dividida. A terceira pergunta: dava tempo de ir em todas as lojas que você queria ir? Então, isso depende muito, porque os meus guias deixavam a gente soltos por um tempo, depois a gente se encontrava, e depois a gente comprava mais, depois se encontrava, ia em monumento histórico. Então, deu tempo de fazer tudo o que eu queria. Só no dia que a gente foi na Oxford Street, que eu não gravei muito pra vocês, porque lá tava bem movimentado, e apesar de ser outro lugar, né, eu fiquei com medo, né, síndrome de Rio de Janeiro. Eu fiquei 2 horas e meia procurando esta coisa aqui, que eu chamo de telefone. Então, eu não pude olhar tudo que eu queria nesse dia. Eu tive que fazer tudo mais rápido porque eu demorei 2 horas e meia pra procurar meu telefone. Então, assim, só nesse dia que eu não consegui comprar tudo que eu queria. A terceira pergunta é da Lorena. Qual foi a pior parte? A pior parte é meio difícil de falar, porque eu gostei muito de todos os momentos, basicamente. E, assim, vou dizer, a pior parte foi quando a gente tava indo pra imigração francesa, porque eu congelei na frente do cara. Eu fiquei com medo de ele não me dar o carimbo, porque os franceses são muito sérios. Então eu fiquei com muito medo. Ele me olhou, tipo, com cara, tipo, eu vou te matar. Mas depois eu até me acalmei, indo o pessoal do meu grupo indo direitinho, mas eu fiquei muito, muito, muito nervosa. E uma das outras piores partes foi a comida, né, que eu falei anteriormente, porque eu não me adaptei com a comida de jeito nenhum. Não mesmo.
A segunda pergunta da minha prima é: como é a experiência de ter 15 anos e estar sozinha em um país diferente? Bom, eu vou falar, claro, né, por experiência própria. Foi uma experiência maravilhosa. Digamos que eu aprendi a me virar mais ou menos um pouco sozinha, porque na hora que a gente ia comprar as coisas e tudo mais, a gente tinha que fazer as coisas, a gente que tinha que dar o dinheiro certo, né? E tinha coisas também que, tipo, os guias não ajudavam a gente, tipo, se a gente quisesse comer em um lugar diferente, a gente poderia ir e tudo mais. Só que a gente que ia ter que tá no lugar horário, tá no ponto de encontro no horário certo, a gente que ia ter que pagar as coisas, é claro, né? E eu gostei muito porque eles deixaram a gente meio que tipo, mais à vontade. Então a gente não ficou preso a um horário, só nos horários de voltar mesmo, porque senão a gente ia perder o ônibus e tudo mais. Eu achei uma experiência totalmente diferente do que a gente vive aqui no Brasil e tudo mais. E eu gostei bastante, achei que eu cresci muito em relação a isso. Eu achava que eu não ia dar muito certo viajando sozinha assim, sem meus pais, mas eu gostei, foi muito legal. E digamos que eu cresci muito nesse meio termo, porque eu aprendi a ter mais responsabilidade, até porque eu tive que controlar meu dinheiro e tudo mais. Então, eu gostei bastante e no início foi difícil, mas depois eu consegui conciliar direitinho, até em termos de gastação e tudo mais. Mas foi bom, foi uma ótima experiência. Se vocês tiverem oportunidade, faça, porque é muito bom. Bom, a terceira pergunta é: como é lidar com uma cultura diferente da sua e com uma língua diferente? Bom, a cultura a gente se adapta, né? Apesar de ser pouco tempo, a gente se adapta na cultura e tudo mais. E a língua diferente, eu não sofri muito, até porque eu sou basicamente fluente em inglês. Então, no primeiro dia, basicamente, eu já estava acostumada a falar no ritmo do inglês. Mas é claro que teve umas horas que eu, tipo, me perdi se eu falava português ou inglês. Aí, até numa das vezes que eu fui comprar com a minha amiga, o cara tava falando inglês com a gente. Aí ele viu que nós duas estávamos conversando em português, começou a falar português com a gente, ele era brasileiro. Aí eu continuei falando inglês. Aí depois, nossa, ele é brasileiro, pera, deixa eu trocar a língua. Então, no início foi meio, tipo assim, complicado pra falar, tipo assim, eu falo inglês ou português agora. Mas em termos de falar a mesma língua não teve nenhum problema, porque eu sou fluente e tudo mais. Então, foi fácil. A quarta pergunta: como é conviver com as pessoas que você não tem contato antes em uma mesma residência? Então, como eu fiquei em um colégio, não foi muito difícil, foi bem tranquilo. A gente teve aula com pessoas nativas de lá. E em termos de, tipo, dividir hotel, eu dividi com a minha melhor amiga e em Paris eu dividi com as meninas que eu conheci lá, que são super gente boa. Então, foi bem tranquilo e tudo mais. Eu me adaptei muito rápido, então eu não senti muita diferença em conviver com o pessoal de lá e tudo mais. Então, basicamente, foi uma experiência nova, de que eu aproveitei bastante. Então, foi uma coisa bem, digamos assim, um acontecimento grande na minha vida que eu gostei bastante. E foi fácil conviver com as pessoas de lá. Bom, a outra pergunta é de uma leitora. E então vamos lá, só que desculpem, gente, eu esqueci o nome dela. É que eu não tenho o nome aqui porque ela me mandou mensagem por inbox. Então vamos lá. Minha primeira pergunta é o seguinte: quando tu foi para Londres, você já tinha uma base boa de inglês? Então, eu tinha uma base boa de inglês, eu sempre fiz curso de inglês, então eu, digamos que fui pra lá basicamente fluente. Então isso me ajudou bastante em termos de convivência lá. Bom, a segunda pergunta você fez curso para estudar a língua? Sim, eu sempre fiz curso de inglês, desde pequena mais ou menos, então eu tô bem acostumada com o idioma, eu falo bastante, eu gosto muito de falar, então desde quando eu tinha uns 9 ou 10 anos eu faço inglês. Atualmente eu tô com 16 e eu me formo no inglês esse ano até.
Então, eu sou, digamos que, basicamente bem fluente. Esse ano eu termino o inglês, então faz bastante tempo mesmo que eu faço curso e eu tô bem acostumada com a língua, então foi, digamos que, até fácil pra mim. Então, gente, eu acho que as perguntas acabaram, né? Eu pedi para as minhas amigas me fazerem perguntas e tudo mais, elas já fizeram. Então, vamos lá. Acho que acabou, né, gente? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei mais se gostaram do vídeo, se inscreva no canal aqui. Se você gostou, não se esqueça de inscrever para entrar pra trupezinha da Tia Kat. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho, até a próxima. Tchau!